Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Olá para você que acompanha o Aventuras na História, eu sou o Fábio Previdelli. E eu sou Gabriela Santos. E hoje a gente recebe aqui o jornalista, documentarista e o mais importante de tudo, palmeirense Mauro Betting. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Fábio, obrigado, Gabriela. Uma honra estar aqui deste lado, né? Ainda mais para quem é um assíduo leitor. E também uma das poucas coisas que eu digo que eu sou meio frustrado foi não ter feito faculdade de História, culpa da minha queridíssima professora de Dante Alighieri, Ana Maria Braga, que falou, não faço faculdade de História, faça outras, né? Queria ser jornalista, fiz Direito também, mas assim, exatamente o lado de fazer documentário, escrever livros, ser curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, fazer várias exposições e trabalhar muito com história, inclusive de música, que eu também sou apaixonado, é uma coisa que, digamos, cura um pouco esse lado, né? Das minhas faltas de aventuras em história. Bom, aproveitando o Sócrates aqui no nosso fundo, falar de democracia e futebol, Monstro, né? Dos meus maiores ídolos, que viraram colegas e, sobretudo, amigos. Que honra, não? Mesmo. Então, começando, eu acho que a gente pode partir de um princípio do que a gente está vivendo agora, né? A gente está no período das eleições e a gente se discute muito esse lance de liberdade de expressão, de censura no jornalismo. Sim. E tirando os méritos à parte, a gente não se envolvendo muito nisso, como é que você enxerga o papel do jornalista no mundo atual? Você acha que é possível a gente ser isento? A gente tem que tentar ser isento. Aliás, uma crítica que eu recebo muito é: você paga de isentão. Eu falei, não, sou pago para ser isento. Sou pago para tentar ser independente, para tentar ser imparcial, mesmo assumidamente, desbragadamente palmeirense. Quem me conhece minimamente sempre me chamou de o palmeirense, né? Um palestrino e tal. E eu sou filho de Jomir Betting, grande jornalista, mas sobretudo grande palmeirense. E tão palmeirense ele era que em 61, depois até de ter criado junto com o jornalista Walter Lacerda a placa do gol de placa do Pelé, meu pai teve que largar o jornalismo porque ele não conseguia ser minimamente imparcial. Num jogo contra o Corinthians no Pacaembu, o Palmeiras empatou um clássico, um derby em cima da hora. Meu pai, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, começou a distribuir bananas para a torcida do Corinthians ali no Pacaembu. Aí ele saiu, fez a matéria que lhe cabia, e não lhe cabia fazer os gestos que fez lá na redação de O Esporte, e em seguida se demitiu do jornalismo esportivo, não só do jornal O Esporte. Então, assim, eu sempre me assumi nesses 32 anos como jornalista, porque nesses meus 56 de vida, ou 56 de Palmeiras, foi a paixão pelo Palmeiras que me fez gostar de futebol e, por tabela, gostar de jornalismo e jornalismo esportivo. Então, não posso renegar. E eu costumo me apresentar. Aqui está o palmeirense Mauro Betting, que é a mesma pessoa que é o jornalista Mauro Betting. Então, nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting. E eu não quero ser primeiro jornalista e depois pessoa. Porque eu acho que quem tenta ser primeiro a sua profissão e depois a pessoa, você não é nem um bom profissional e certamente não é uma boa pessoa. Mas a minha ordem é: primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting, depois eu sou jornalista, né? O palmeirense Mauro Betting, corneta muito o jornalista Mauro Betting, que ele tenta ser isento, tenta ser imparcial, não consegue. Até quando você está fazendo jogos, você evita comemorar, né? Evita. Você tem imagens na minha transmissão da Jovem Pan que eu fico com cara de pastel quando o Palmeiras toma gol e fico com a mesma cara de pastel quando o Palmeiras faz gol. Uma vampeta da cambalhota. Assim, uma vampeta da cambalhota na rampa e narra e comemora do jeito que quiser. E não sou aqui para ser sommelier de sentimento e nem bedel de emoção, que é uma das práticas horrorosas do jornalismo hoje. Um time empata um clássico quando está pior, não pode comemorar. Cara, é que nem eu chegar na sua festa, Fábio, do seu filho de 1 ano, e falar, não pode comemorar. Onde já se viu comemorar 1 ano? Ele não vai lembrar. Festa para comemorar de 15 anos. E outra coisa, esse bolo não está legal. Gente, cada um faz o que bem quiser. Aliás, uma das coisas deploráveis, não só no jornalismo, mas sobretudo na vida e nas redes antissociais, é a tal do mimimi. Quem usa mimimi, na verdade, está fazendo o quê? Mimimi. Muitas vezes é um mumumu. Por que está fazendo mimimi? Porque está reclamando da reclamação de alguém. O que é você reclamar de uma reclamação de alguém? Mimimi ao extremo. Porque você está se colocando na dor do outro ou não respeitando. O problema do mundo hoje não é falta de amor, é falta de respeito. De educação, de um monte de outras coisas. Se a gente respeitasse mais e entendesse o outro lado, seria melhor. Então, como cidadão e como jornalista, eu me coloco mesmo em cima do muro Betting. Porque em cima do muro você vai ver os vários lados da questão. Que é uma questão que não é só para o jornalismo esportivo e não só para o jornalismo de hoje, deveria ser para a vida. É a definição de um jornalista norte-americano que eu não sei o nome, que é um erro meu não saber. Mas basicamente é o que eu uso
no meu exercício de ofício de 35 anos, 32 anos no esporte. O jornalismo tem que ser a busca da melhor versão possível dos fatos. Atentem, versão, não verdade. Porque é um puta de um pretencioso quem acha que consegue a verdade. Nem jornalismo, que é arrogante pra caramba, acha que vai descobrir a verdade, embora ele tenha certeza. Ou aquela frase célebre também, médico acha que é Deus, jornalista tem certeza que é. Então, assim, vamos buscar a melhor versão possível e dos fatos, e entender quais são os fatos, as versões. Por exemplo, se eu falar que isso aqui é um azul marinho, você pode falar que... Qual que você diz aqui, esse fundo aqui, esse aqui, por exemplo? Azul cobalto, sei lá. Vermelho. Então, sei lá, gente, pode ser, por exemplo, daltônico, ou pode, dependendo do filtro, da luz, pode ser uma coisa. Então, o fato também é discutível. E na minha área, no meu campinho tacanho do futebol, contra fatos existem argumentos. Às vezes você tem mais a posse de bola, você finaliza mais, você tem mais time, você tem mais elenco, perde o jogo, ou perde um campeonato. Então acontece. Então o exercício hoje do jornalismo e sempre é fundamental numa sociedade tão fla-flu, na pior acepção do termo, né? Tão binária, que eu costumo dizer zerária. Porque quem é binário, ou é isso ou é outra coisa, na verdade é zerário. Que ele não entende o outro lado, não tem o mínimo de empatia, de educação e respeito. Isso vale para o jornalismo. Então, por exemplo, hoje a gente tem a mania também de tudo falar inglês. Parece até publicitário ou Faria Limer, né? Tudo tem que meter um termo em inglês. Fake news, na verdade, é velha mentira. Né? Então, assim, quando a gente precisa coibir a fake news. Ou o fake comentário, digamos assim, né? Sempre deplorável a censura qualquer que seja, mas tem que entender que às vezes, né, que eu aqui não estou passando pano, que eu tenho outra expressão para mim paupérrima, mas enfim, tem que entender o que é o exercício livre, o livre exercício de opinião, ou também a propagação de fake news, ainda mais no momento de eleição. Eu deixo muito claro o meu lado, e vou deixar mais claro, estou falando aqui, para quem estiver vendo depois, entre o primeiro e o segundo turno. Eu não faço proselitismo eleitoral por dever de ofício, e insisto, não é para pagar de isentão, porque eu sou pago para ser isento, até para o compromisso profissional, nos lugares que eu trabalho está sob contrato, que eu não devo fazer nenhum proselitismo eleitoral e não acho que deva ser feito, e é crime. Se ganhar determinado candidato, eu vou fechar as lojas. Isso é crime básico, né? Mas enfim, esse tipo de ameaça. Mas também porque nessa eleição em 2022 eu estou mais vetando do que votando. Eu tenho um lado muito claro, quem me conhece minimamente sabe para quem eu voto e sabe para quem eu não votaria, nem se torturado sobre a tortura de Brilhante Ustra, me parece que agora fica muito mais claro em quem eu voto. Mas para deixar o seguinte, em 2022 eu estou mais vetando do que votando. Se ganhar o candidato em que eu votei, eu vou celebrar a derrota, não vou comemorar a vitória. Eu estou votando, até para usar um termo em uso, que deveria ser em desuso, mas enfim, eu estou votando em legítima defesa. Ou seja, eu gosto de quem eu estou votando, já gostei, não confio mais. Mas eu prefiro votar nele do que no outro. Recentemente você fez um post aí falando sobre o trabalho do seu pai na ditadura, puxando justamente para isso. Quais lembranças aí que ele te passou, quais ensinamentos que você traz para o jornalismo hoje? E você consegue fazer um paralelo aí daqueles 21 anos de repressão para o que a gente vive hoje? Eu nasci, deixar claro, em 66, exatamente o ano que meu pai começou a trabalhar escrevendo sobre mercado automobilístico na Folha de São Paulo. No ano seguinte ele viraria editor de economia da Folha de São Paulo, o primeiro editor da economia da Folha de São Paulo, também baseado no trabalho de um grande mestre dele, que foi o professor e jornalista Aloysio Biondi. E em 1970 meu pai se transformou em colunista da Folha de São Paulo. No mesmo ano que ele começou a trabalhar na TV Gazeta, fazendo um programa de economia, o primeiro programa de economia na TV brasileira. Foi para a TV Record em 72 para fazer lá de economia. Aí em 75 ele foi para a TV Bandeirantes. Em 72 ele foi para a Record e também para a Jovem Pan. Aí em 75 ele foi para a Rádio Gazeta. Em 77 ele foi para a Rádio Bandeirantes, onde já trabalhava desde 75 na TV Bandeirantes. E aí foi um dos primeiros âncoras da TV brasileira, para não dizer o primeiro, sem ter esse nome. E em 85 ele foi para a Globo, logo depois da redemocratização. O meu pai, esse incidente lembrado pelo querido amigo e colega César Filho, é verdade. Meu pai fez um comentário um pouco mais duro durante o governo Figueiredo, e já era um governo de abertura, tentativa de abertura mais ampla, gradual e segura, tudo entre aspas, né? E a Rádio Bandeirantes foi durante algumas horas, se não me engano, ou dia, mas acho que foram horas pelo Dentel, Departamento de Telecomunicação, em virtude do comentário do meu pai de um conjunto da obra. O meu pai sempre foi um cara muito equilibrado, né? Com um lado, claro, mas muito equilibrado e, inclusive, muito respeitado por todos os lados. Meu pai discutia muito com o Lula, discutia o Lula, e o Lula sempre o respeitou e o gostava muito. Inclusive, ele falava, Jomir,
Não vou ficar imitando, até porque eu tenho voz, mas ele gostava muito do meu pai. Até quando meu pai morreu, vai fazer 10 anos, a própria presidente da República, Dilma, mandou uma Corbelli, a gente agradece sempre muito, né? Meu pai tinha ligações com várias pessoas do PT, o próprio Eduardo Suplicy, ele ajudou no início da carreira, ajudou não, o trouxe para trabalhar na Folha de São Paulo. Meu pai tinha problemas sérios com o Paulo Maluf, era uma pessoa que foi ao enterro e foi na missa de 7º dia, mesmo assim. Meu pai tinha um trânsito muito, muito grande, que eu, mais ou menos na minha área, todas as limitações, eu também tenho, é uma característica. Mas o meu pai, justamente em 85, logo depois da redemocratização, logo depois de, infelizmente, o José Sarney assumir, quando morreu Tancredo Neves, o meu pai foi convidado pelo Frei Beto para ir passar quase que uma semana, acho que 5 dias, em Havana, convite do Fidel Castro. É que o meu pai foi entrevistar o Fidel Castro. O Fidel Castro convidou meu pai para conversar com ele. E logo depois meu pai escreveu o livro, o último livro dele, Juros Subversivos, lançado ainda em 85. E o Fidel várias vezes durante anos falava do papo que ele teve com o jornalista brasileiro, o João Mirbetti, de quem o meu pai sempre discordou muitas coisas do Fidel Castro. Mas é o Fidel Castro convidando para conversar, né? E meu pai aprendeu muito com aquela viagem e tal. E o Fidel sempre deixou claro que também discordava de algumas coisas do meu pai, mas que aprendeu muito com o João Mir e tal, enfim, uma grande honra e tal. Então, assim, eu aprendi muito com meu pai, até eu costumo dizer, por osmose, no sentido de que eu não perguntava as coisas, eu ficava observando como qualquer outra pessoa. Mas eu tinha essa baita vantagem, que eu acho até que eu não aproveitei bem, de acompanhá-lo, de vê-lo, lê-lo, né, ouvi-lo, só que tinha um problema que é a questão que é séria, que eu sei porque meu avô era jornalista, aliás, meu pai deu o golpe do baú nele, porque casou com a filha dele, que é a minha mãe, que era produtora da rádio onde eles se conheceram 9 de julho. Eu sou filho do rádio, por isso que eu sou apaixonado pelo rádio. Então, a minha família tem 40 jornalistas. Quem é jornalista casa com jornalista. A mãe dos meus filhos é jornalista. Então, assim, eu quando via meu pai, na época que eu era casado com a mãe dos meus filhos, eu ficava vendo, pô, tá bonita, tá bem, tá cansada, tá desgastado. Meu pai, às vezes, ele aparecia na Band, ou no Jornal da Globo, ou depois no Jornal da Band e tal, ou no Jornal Nacional, falava lá 50 segundos, o que o seu pai falou? Não sei, porque eu ficava observando se ele estava bem, se ele estava elegante, se a gravata estava boa. Eu que não me observo normalmente, se eu observasse, não saia nem de casa, que sou todo torto, mal ajambrado. Meu pai, a mãe dos meus filhos, eu ficava olhando, putz, tá bem, não tá bem, a voz tá bem, tá cansada, tá desgastada, putz, será que tá estressado? É uma coisa maluca. Mas enfim, eu lia muito meu pai e tal, e eu aprendi assim por osmose, até para questão de DNA. Não que eu tenha, porque ele foi muito melhor jornalista do que eu, ele é muito melhor pessoa, muito melhor pai, muito melhor tudo. Mais palmeirense também. Muito mais palmeirense, tanto é que o pessoal às vezes fala, né? A torcida que mais me prova e que me cobra é a torcida do Palmeiras. Inclusive, é a minha mãe, que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras é a minha mãe. E eu mesmo já falei, o palmeirense Mauro Betti fica puto com o jornalista esportivo Mauro Betti, mas faz parte. Eu muitas vezes discordo do que eu falo, sobretudo do Palmeiras, para tentar ser isento, essas coisas. Mas assim, o meu pai eu aprendi muito a sair. E o meu pai sofreu, evidentemente, como qualquer jornalista, uns mais, outros menos, nessa época. E até sofria dos dois lados, dá para dizer isso, porque eu falei, ele passou a ser editor de economia em 67, era colunista do jornal em 72, durante o milagre econômico, com aspas ou sem aspas. E nesse período é o auge da repressão, o auge da ditadura, o auge da tortura. E ele chegou a meio que figurar numa lista de pessoas elimináveis à esquerda e à direita. Então ele teve uma época, que eu só soube isso anos depois, que ele tinha uma proteção, porque inclusive a Folha de São Paulo tinha ligações lá terríveis, tristes, né? E até meu pai antes trabalhou, não é dessa época, quer dizer, ele trabalhou nessa época, ele trabalhou antes de trabalhar na Folha de São Paulo no Ultragás, que tinha o cidadão Boyleson, que é uma figura absolutamente deplorável. Vejo o documentário do meu queridíssimo amigo e colega Pedro Asbeg, que é uma figura horrorosa, que era um cara que era, além de financiar a repressão, ele ia a algumas sessões de tortura e foi morto, coincidentemente, na mesma rua onde foi morto Marighella, ali na Casa Branca, aqui em São Paulo, na Alameda Casa Branca. Então, assim, meu pai vivenciou os dois lados. Ele era, assim, para a extrema esquerda, a luta armada, pô, esse cara fala bem de economia, sendo que ele era editor de economia. E a direita, a repressão acaba qualquer coisa que fosse, né? Então, assim, ele vivenciou, mas ele muito inteligentemente, ele conseguiu sair, não é que era espertamente, inteligentemente, e era uma voz muito importante. Durante a redemocratização, o espaço que ele tinha no Jornal da Band. Quando ele saiu da Band para a Globo, o Jornal da Band tinha 10% de audiência. E eu até aquela coisa fora Rede Globo, o povo não é bobo, das diretas já. O meu pai, eu falei, pô pai, por que você vai para a Globo? Eu sei que já está na redemocratização. Pá, mas a Globo falou, filho, eu tenho quase que 20 minutos de tempo todas as noites no Jornal da Band para 10% de audiência. Eu vou para um lugar que chega a quase 80% da audiência, eu vou falar menos 40 segundos, mas os meus 40 segundos, eu falei, não, pai, não precisa nem falar.
Nem precisa falar da questão econômica. Então, ok. E meu pai conseguia. E meu pai foi vice-presidente do sindicato na greve em 79. Então, quem conheceu minimamente meu pai, até como pessoa, como colega e como jornalista, sabe o trabalho que ele fez, né? Então, assim, era uma pessoa... Pô, não é porque é meu pai, mas eu sou fã pra caramba dele, assim, como jornalista, né? E como você destacou como palmeirense, até antes que eu esqueça, às vezes o palmeirense me reclama muito, palmeirense era o teu pai. Eu falei, é verdade. E quando vem com aquela coisa de altíssimo nível, seu pai tá se revirando no túmulo por alguma coisa que eu elogiei do Flamengo, do Corinthians, aí eu vou pro mesmo nível e falo, não, ele não está porque ele foi cremado. Então ele não tá no túmulo, não tem como se revirar, a não ser que joga as cinzas para cima. E aí normalmente a pessoa para de contar. Mas eu acho que ele foi realmente uma pessoa muito importante mesmo desse processo de redemocratização, até por algo que está faltando muito hoje no mundo e, sobretudo, no jornalismo, que é equilíbrio. E qual o paralelo aí? Que você acha que a gente vive uma situação parecida hoje? Você já sofreu, inclusive, algum tipo de censura? Já. Eu até fiz um texto recentemente no meu Instagram sobre isso. Eu já fui censurado, orientado, editado, cortado, recomendado pelos meus chefes, Sim. por donos e pelo departamento jurídico. E até pelos meus 5 anos tortos que eu fiz no Largo São Francisco. Não é autocensura, mas é de equilíbrio. E é uma coisa que eu faço sempre, qualquer coisa, e às vezes tento até falar quando eu falo com a minha mulher, com meus filhos, até com a minha cachorrinha, com as cachorrinhas. Até onde eu posso ir? No sentido, não é que é o meu limite de liberdade esbarra no seu. Não, até onde eu posso falar? É uma coisa, por exemplo, sinceridade para mim não necessariamente uma virtude. Por exemplo, meu filho chegava quando tinha 4 anos, pai, olha o carrinho que eu fiz. Eu falei, filho, primeiro, você não vai trabalhar na Ferrari, você não é o Van Gogh e esse carro está parecendo uma pera. Não vou falar isso. Minha mulher linda e maravilhosa falou, amor, tô magra. Falei, engordou 200 gramas. Estou sendo sincero? Posso até estar sendo. Estou sendo correto, provavelmente vou estar errado. É legal? Não. E pensa no outro lado. Pensa de novo no outro lado. Né? O que importa, às vezes, uma crítica ou até mesmo um elogio. Então, assim, ter esse tipo de consciência, né? Eu acho que a gente não tem tido, né? E já deixei muito claro o meu lado aqui, trabalho em vários lugares. E outra coisa também que me irrita, não, você fala bem do Corinthians e do Flamengo porque teu chefe manda. Cara, eu trabalho na TNT, trabalho na Jovem Pan, trabalho no SBT, trabalho no Nosso Palestra, enfim. Cara, faço videogame desde 2010 na Konami, o eFootball. Será que e faço vários outros jobs, né? Será que todo chefe fica um ponto eletrônico na minha orelha? De novo, eu já tive momentos que eu quase fui demitido no ar, porque eu estava falando mal de um campeonato que a gente estava transmitindo exclusivamente. Você é louco? Sou, mas eu tinha que falar porque me mandaram exatamente falar o contrário. Olha, levanta a bola do torneio. Eu falei, não vou levantar a bola de um jogo que já é excelente por si só, Argentina e Uruguai, mas é o seguinte, eu vou falar o que é um fato. A Argentina está com o time reserva e o Uruguai está com o time sub-23. O gramado é horroroso e o jogo foi a porcaria que foi aquele 0-0 por causa disso. Mas aí chegou a orientação do meu vice-chefe e falou, cara, se ele não parar de falar... Não era o tempo inteiro que eu falava, mas umas 2 ou 3 vezes talvez eu não precisava falar até. Que o jogo estava ruim, porque o gramado era ruim e porque não eram as equipes principais. Ele falou, se ele falar mais alguma vez sobre gramado, sobre Argentina, reserva e sub-23, vai ser demitido no final do jogo. Aí o que eu fiz? Tirei os times de campo e só falava da história da Argentina e Uruguai. Aí, em 1939, Maradona, Pedro Rocha, dane-se, o jogo fala, porque não tinha mesmo o que falar. Salvaguardei meu emprego, mas aí naquele momento eu comecei a ser menos escalado e tal, mas fiz, eu acho que o meu dever como jornalista, mas tem hora que você tem que jogar para trás. Agora, é fundamental ter noções sobre responsabilidade. Se todos nós formos mais minimamente responsáveis quando falamos, a gente vai ter menos problemas. Ah, tá passando pano. Não tá metendo. Ou aquela bobagem também, lacre. Não, cara, eu vou estar fazendo a busca da melhor versão possível dos fatos. E, de novo, há estilos e estilos. E não é por isso que, por exemplo, eu já fui processado 3 vezes. E não gosto de ficar falando isso, porque tem gente que adora ser processado, né? Mas tem colegas meus que adoram ser odiados. Eu nunca vou entender isso. Ah, não, é para dar engajamento. Não, antes de ter engajamento, like... Já é isso. Mas parece que o hate, ele traz mais público para você ainda, né? Então, e uma coisa, mas ao mesmo tempo que eu acho... Aí eu brigo, discuto com colegas e amigos e alguns ídolos. O tratamento que se dá ao hater, por exemplo. Né? Primeiro, o hater também, às vezes o cara te hate numa coisa, mas ele te adora. Né? Eu vejo nas minhas redes antissociais, por exemplo. Eu não bloqueio ninguém. Até os bloqueados pela natureza eu não bloqueio. O que eu faço que é divertido, eu respondo às vezes na porrada e às vezes, pô, você não sabe receber críticas, tá? Assim, basicamente, no caso do futebol. Mauro Gambetti, Mauro Mulambete, Mauro Bambete, quando eu estou falando alguma coisa de outros clubes, né?
o seu pai te reverendo no túmulo, você é uma merda, você é calado é um poeta. Aí eu respondo mais ou menos na mesma porrada. Você não me respeita. Cara, você entrou chutando, né? E outra coisa, eu tô te respondendo, não tô te ignorando, te bloqueando, né? E uma coisa que é legal é o seguinte, eu passo a seguir quem... O cara que, digamos, outros bloqueiam, eu passo a seguir. Aí é maravilhoso. Ou a pessoa ela me bloqueia, ou ela fica meio sem graça. E alguns se transformaram amigos até, de tomar coisa no bar. Porque o cara fala, você continua sendo idiota, não entendi nada, mas você é um cara legal. E é divertido. Mas aconteceu, por exemplo, exatamente hoje, a gente está gravando ontem. Eu fiz um comentário lá na Jovem Pan, o Flamengo que tinha acabado de ligar do Corinthians na Copa do Brasil, o gol do Rodinei. E aí falei da história do Rodinei e tal, e falei que é um meme, inclusive, que ele veste a camisa 22 e logo depois ele tirou. E eu falei, ele tirou porque chegou uma mensagem do TSE que não pode fazer propaganda subliminar para o Bolsonaro, que é o 22 e tal. Aí um miasma mental entrou do outro lado e falou e colocou para o apresentador do programa que naquele dia não estava, falou, olha, rebate o tempo que o Mauro perdeu para falar mal do Bolsonaro, falando que tinha que tirar a mesma camisa. Eu falei, cara, é exatamente o contrário. Primeiro, eu estou fazendo uma piada, e segundo, não tem nada a ver, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Né? Então, assim, as pessoas ouvem com o fígado, interpretam com o destino. Eu não entendo, cara, eu até entendo, ainda mais em época de polarização, nesse pensamento zerário, não binário. Mas as pessoas se perdem de uma maneira absurda. Então, assim, eu com os haters, até tema de terapia, eu falei, cara, eu gosto de responder. Tem até um perfil que eu fico muito feliz no Facebook, que chama Vítimas do Mauro. Eles pegam as minhas respostas e colocam lá. E no Facebook tem, no fanpage, um negócio que eu não sabia aprender há alguns meses, que é o seguinte, a pessoa que vai mais... A pessoa com maior virulência, que ataca meu pai, alguns até são super fã, mas a pessoa que mais me detona, e o que eu faço? Eu não só respondo na minha página, mas vou na página dela, uma foto que não tem ela com filho, com cachorro, com ninguém, mas seja uma foto dela, e coincidentemente quase todas as fotos é a foto do perfil, que é uma pessoa de óculos escuros num carro, mas tudo bem. O padrão. É o padrão. Aí o que eu faço? Eu respondo lá. E é legal porque muitas vezes o superfã tem um negócio no Facebook que é o seguinte, a pessoa acompanha o seu comentário onde quer que seja. Então faz um flow de desgraçado na página da pessoa que ela muitas vezes é obrigada a me bloquear e a bloquear as outras pessoas, que vem muitas pessoas detoná-la também. Né? E aí eu gosto. Mas você aproveita, vê sua horda, seus seguidores, seus baba-ovo, seus puxa-saco. Eu falei, velho, veio pro play, tem que brincar. Bom, e falando ainda na ditadura, a gente já falou muito da perseguição dos jornalistas, mas não se resumia só isso, né? A gente teve cantores, a gente teve pessoas influentes dentro da sociedade, e isso inclusive dentro do futebol, né? A gente tem exemplo do irmão do Zico, a gente tem exemplo do Reinaldo, e eu queria que você falasse o que isso influencia dentro do campo de jogo, o que mudou para os jogadores e como a ditadura mudou o futebol. Então, no futebol brasileiro, influência zero, na época, no auge da ditadura. Vamos pegar aí 5 de dezembro de 68 até... E aí vamos usar, não é nem... Geisel, 15 de março de 74 ele assume, aí tem a crise de abril de 77 com o general Silvio Frota, aí tem 15 de março de 79 assume o Figueiredo, né? E até interessante, o Brasil, uma coisa maluca, o Brasil tem... País do futebol que é pentacampeão, mas o Brasil tem poucos presidentes que gostam de futebol, gostavam de futebol. O Médici era um deles, né? Então... Ordem. O Café Filho foi goleiro do Alecrim, goleiro da base. O Médici chegou a jogar também. O Médici era alucinado, ia no estádio, também aproveitava-se naquele momento, mas torcedor do Grêmio e do Fluminense, mais do Grêmio. Era do Flamengo, perdão. O Figueiredo, torcedor do Fluminense, simpatizando do Grêmio, aqui em São Paulo, Corinthians. E o Lula, Corinthians, e o Bolsonaro, Palmeiras, e todos os outros clubes que ele vê essa camisa. Okay? Mas fora isso, o FHC não tem a menor ideia que é bola. Né? É coisa maluca. O Sarney também não tinha. O Collor gostava. Inclusive, o primeiro cargo do Collor foi em 82 como diretor de futebol do CSA. Mas também não era Flamengo e tal, mas gostava de futebol, mas também não é tanto. É coisa maluca. Agora, o que aconteceu? Não se usa... O futebol, a força do futebol politicamente só começou a se compreender no terceiro lugar do Brasil na Copa de 38, quando ainda você tinha pela primeira vez uma narração do Galiano Neto, que fazia parte da delegação brasileira, narrador de rádio, do rádio tinha 16 anos no Brasil, e o Figueiredo, o Getúlio Vargas, à época, ditador do mesmo jeito, o Getúlio Vargas, à época, percebeu, aliás, antes, inclusive, vendia selos, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, vendia selos para ajudar a pagar a delegação brasileira para ir para a França, depois do fiasco, que foi uma vergonha, que foi a delegação olímpica para os Jogos Olímpicos do Brasil em 32, que é uma outra história longa, vamos deixar de lado. Mas, enfim, aí o Vargas, sem gostar de futebol, percebeu a força que tinha o futebol. E começou a se usar isso aí.
E eu falo, o que aconteceu em relação ao auge da ditadura no Brasil de 68 a 72, até o Sesc Centenário, até o torneio da independência vencido pelo Brasil com o gol do Jairzinho contra Portugal, naquele período, e com Médici, que era presidente desde 69, desde do trio que assumiu depois do derrame do Costa e Silva, praticamente não havia os jogadores sabiam, assim, daquele time dos politizados, eu não estou falando que é politizados à esquerda, o mais politizado daqueles 22 do trio era o Tostão. Já não era tanto, mas ele mesmo admite que não sabia tanto, até porque eram algumas coisas que eram do porão mesmo, lamentavelmente do porão. E outros não têm, assim. E no futebol está se criando essa coisa que não muitos de esquerda falam, pô, é absurdo ter jogador de direita. Cara, pode ter de qualquer um, tá? Tá aqui um cara que é só de esquerda, assumidamente de esquerda, mas não fico demonizando quem é de direita, cara. Às vezes, não estou falando que é sempre, mas num país pouco politizado como o Brasil, ou se politiza da pior maneira possível que vira futebol, você não vota num partido, você torce e distorce pelo partido. Pô, eu torci pro Palmeiras quando jogava o Darinta, o time estava na segunda divisão. Você não falava que o Darinta é Beckenbauer. Na política no Brasil tem sido assim. Você vota num Darinta e diz que ele é um Beckenbauer. Não pode, velho. Quer dizer, pode, mas enfim. Então você distorce em vez de torcer, né, do debate. Então, o jogador, por exemplo, caras que eu adoro, tipo o Juninho Pernambucano, como jogador e como pessoa, e até pelo viés político que é semelhante ao meu. Mas ele pode falar, não, o jogador não pode ser de direita. Claro que pode, velho. Ele pode ser de esquerda, pode ser o que quiser. O que não pode é ter esse extremismo. Não pode. Eu entendo os motivos que levam o Juninho Pernambucano a falar isso. Mas falando do outro cracaço pernambucano, o Rivaldo, que é muito Bolsonaro, e tudo bem ele ser. Neymar vota, tá valendo. Ah, mas vota por isso, vota por aquilo. Gente, tá valendo. Vamos respeitar o voto. Um dos problemas do Brasil, ganhe quem ganhar, é respeitar o outro lado. Vamos jogar para o jogo da democracia. Aqui, ó. Eu usava, exatamente, tá, Sócrates, anos de 82, dia 15, vote. Ele não estava falando para votar na época, sim, e era a eleição estadual, né? Início da democracia corintiana. E ele estava em São Paulo, né? Então, era vota, você tinha, à época, eram 5 candidatos. Era Roger Ferreira, do PDT, oposição. Era Franco Montoro, que venceria, do PMDB, oposição. Era Reinaldo de Barros, que era situação, que era do PDS. Jânio Quadros, que a gente nunca sabe que era o Jânio Quadros, do PTB. E o Lula, primeira eleição majoritária do Lula, para governador em 82. Aqui ele não está falando vote 15 Lula, embora tenha sido o voto dele. Inclusive tinha outra, perder ou ganhar, tanto faz aquela faixa, sempre com democracia. A democracia corintiana, claro, tinha um viés de esquerda, mas não se falava em votar no PT, ou eventualmente na época no PMDB, ou no PDT do Leonel Brizola, porque PTB, aí governo não sou a favor, e PDS era o partido que era a ex-Arena, era o partido do governo, ainda da ditadura militar até 85. Então assim, e antes teve a criação da PFL, Frente Liberal, que levaria a eleição do Tancredo em 85. Então assim, aqui é isso que eu estou falando, é bem diferente. Isso aqui não é proselitismo eleitoral, que é crime. Isso aqui não é nem proselitismo partidário mesmo. Isso aqui é uma, digamos, jogada política, uma manifestação política. Tá valendo pra cacete. Se criticou o Raí porque no France Football ele fez o L na premiação Sócrates. Aí eu pego. Eu acho que o Raí é bem criticável quando ele, pelo São Paulo Futebol Clube, enquanto diretor, ele se manifesta a favor de um candidato contra o outro. Ali ele tá como diretor do São Paulo Futebol Clube. Eu criticava o Felipe Melo não por ele falar a favor do candidato dele, do amigo dele. Eu criticava um dia que ele fez em 2018, durante a campanha, ele fez um gol na Bahia, Palmeiras e Bahia, e ele dedicou, e por favor entendam, se possível, todo mundo aqui, não vocês, mas enfim, quem quiser. Ele dedicou um gol, falou, eu queria dedicar este gol a um amigo meu que está no hospital. E se ele falasse o nome do amigo, Jair Messias Bolsonaro, tá valendo. O amigo dele tinha sido esfaqueado e estava no hospital. Ponto. E, gente, de boa, ele foi esfaqueado, né? Mas enfim, ok. Porque fala que é fakeado, não, foi esfaqueado. Você acha que os caras do hospital iam inventar aquilo? Mas tudo bem. Se ele fala isso, tudo bem. Mas aqui ele fala, eu queria dedicar esse gol ao Jair Messias Bolsonaro, não lembro se ele falou Messias, mas enfim... Quem gosta fala Jair Messias e tal, vírgula, futuro presidente do Brasil. Aí não pode. Aí é proselitismo partidário eleitoral durante a campanha. Se ele só manda um abraço para o meu amigo que está no hospital porque foi esfaqueado politicamente, né? Provavelmente. Aí ok, tá valendo. Ele tá mandando um abraço para o amigo e faz parte do jogo. O cara foi esfaqueado. Agora, o futuro presidente do Brasil podia ser minha mãe. Como o Bolsonaro, depois no jogo contra o Vitória, quando o Palmeiras foi campeão, não podia levantar o troféu junto com os jogadores. Mussolini não fazia isso. O Hitler não fazia isso. Vai, pro meu lado.
Não que eu abomino qualquer ditador, ainda mais genocida tipo Stalin. Fosse Stalin, se fosse Fidel, se fosse um político de esquerda, se fosse minha mãe, não pode levantar. Já tinha acabado a eleição? Sim, mas não é lugar de presidente da República. Mas na Copa do Brasil, em 2009, parte do elenco do Corinthians e o treinador foram lá, e o presidente foram ao Palácio do Planalto levantar a taça com o Lula da Copa do Brasil. Sim, no Palácio, no gabinete, está valendo. Não no gramado, velho. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, essas diferenças, sabe? Então, no caso, voltando ao Raí, quando o Raí fala como trabalhador do São Paulo, eu acho errado. Agora, no caso da France Football, ele... é um proselitismo partidário eleitoral, tudo bem. Mas ali ele está apresentando o prêmio, que é um prêmio sobre humanidade, trabalho maravilhoso do Sadio Mané, com as pessoas no Senegal e na África também, e o prêmio Sócrates, que é o irmão dele, é para isso. Então ele está ali como irmão do Sócrates, um grande craque, jogador campeão do mundo pelo São Paulo, pela seleção brasileira. Ele está apresentando um prêmio do irmão que era um cara como esse. Aliás, muito mais politizado que o Raí era o Sócrates. Então ele está falando isso, ele está falando um prêmio do irmão. Ali o Raí não está como dirigente do São Paulo, porque ele não está. Ele está, inclusive, com os atletas pela democracia, que é outra coisa e tal. A Fundação Gol de Letra, que é um trabalho bárbaro dele com o Leonardo já há décadas. Ali ele está falando do cidadão Raí, falando do irmão dele, que é o nome de uma premiação da France Football. Está valendo. Se ele fizesse o L, se ele fizesse a Arminha, se ele fizesse o Juntos Chegaremos lá do AFIF em 89, se ele se vestisse como o Padre Kelmon, está valendo. Tá? Então, assim, ali é ok. Agora, de novo, eu deixo claro, embora aqui eu deixei ainda mais claro meu voto, eu repito, meu veto, a minha celebração da derrota de um, não da vitória do outro. Eu não posso, na Jovem Pan, no SBT, na TNT Esportes, porque a Jovem Pan, porque a SBT, porque a TNT Esportes. Não, estou falando até nas minhas redes antissociais. Eu não vou fazer proselitismo eleitoral, mas já tem um texto escrito há 3 meses, ganhe quem ganhar, e espero que um lado perca e não que o outro necessariamente ganhe, já está escrito o meu texto. Aí, a partir do meu texto, vocês vão poder me cobrar. E sei que eu vou conseguir desagradar ainda mais a gregos e corintianos com esse meu texto. Vou deixar meio claro, é o único spoiler que eu vou dar, Fábio. Na ditadura, o futebol em especial foi muito usado, né, como propaganda política, né? Sim. Usando como campanha. Como que o futebol lidou com isso na época e como que ele se moldou? Os clubes foram permissivos com a ditadura, eles de certa forma se beneficiaram, né? Porque a gente teve expansão de estádios, a gente teve mais clubes no Campeonato Brasileiro. Quando a Arena vai mal, um time no Mundial, um time no Mundial, um time no Nacional. Não é sobre. Quando a Arena vai mal, mais um estádio no Mundial. Da FIFA vai mal. Então, é uma coisa que eu escrevo, aliás, tem vários textos meus publicados a esse respeito e outras conversas e entrevistas sobre isso. Não é um clube que é democrático ou ditatorial. É o seu dirigente. Claro, uma torcida pode ter um pouco mais, um pouco menos. Pega o caso do Corinthians aqui, democracia corintiana. Quando o Valdemar Pires assume a presidência do Corinthians em 1981 e, sobretudo, indica como diretor de futebol Adilson Monteiro Alves, com grandes corintianos, grandes pessoas como Austin Oliveto, o Juca Kfouri e Flávio Jocovati, conseguiram arquitetar e bolar a democracia corintiana, que vai muito além dos muros do Parque São Jorge. É um movimento fundamental não só para o futebol, e que se sustentava por uma baita equipe bicampeã paulista. A democracia corintiana ela vai muito além, é fundamental, fazia parte de todo esse processo de redemocratização do Brasil. Agora, aí você pega, então o Corinthians é só democrático? Então, o Corinthians teve de 61 a 71 Vadielu como presidente, depois teve algum quase democrático, uma pessoa aliás que eu adorava, que era o Vicente Mateus, e eu até pessoalmente me dava bem com o Vadielu, ele se dava bem comigo. Mas enfim, Vadielu. Quem era Vadielu? Vadielu, a partir de 1966, foi eleito pela primeira vez deputado estadual pela Arena e seria eleito até 2002 pela Arena, depois virou o PDS, e ficou, acho que já era PP e tal, enfim, sempre, pelo menos, leal e fiel. Foi um discurso do Vadielu, aparteado pelo José Maria Marinho em 75, que levaria à prisão do Vladimir Herzog e à execução dele no Doi Code. Isso é uma das coisas. O Vadielu, então, presidente do Corinthians, já ditador, já se perpetuou durante 10 anos, de 61 a 71. Inclusive, a Gaviões da Fiel surge em 69 como oposição da torcida a Vadielu e a continuação dele, a ditadura dele, digamos assim, o continuismo dele como presidente do Corinthians. Se não me engano, é 15 de abril de 64, quando é eleito, pelo Congresso, daquele jeito, o presidente Castelo Branco. No dia seguinte, qual é o clube de São Paulo que publica no Diário Popular um texto? Vocês podem me procurar, tem, se não me engano, esse texto tem no UOL, no meu blog, que na época estava no UOL, e também tem na TNT Esportes. Você pode botar Mauro Betti em clubes ditatoriais, você pode botar no Google, você vai achar. Eu não lembro exatamente qual é o título. Mas basicamente assim, não é um clube que é democrático ou ditatorial, é o seu dirigente, então não confunda as coisas. Então, de novo, o Vadielu
publicou como presidente, no caso do Corinthians, ou seja, o Corinthians assina um texto dando vivas à Revolução de 64 e à posse do primeiro presidente. E depois o Palmeiras, que era um absurdo, que a Lazio não tem nada a ver com isso. A Lazio da Pompeia, Palmeiras. Claro que o Palmeiras tinha fascista no seu clube quando teve que... Tinha totalitários, amantes de autocracias no Palmeiras, no Palestra Itália em 42, como foram totalitários, autoritários, ignorantes os caras que fizeram a palestrafobia e obrigaram a mudar de nome, porque palestra é uma palavra italiana que era grega, né? E obrigaram a Palestra Itália em 42 a mudar de nome, a virar Palmeiras. Então, assim, o clube de São Paulo que oficialmente mais apoiou publicamente foi o Corinthians, em 64, por conta de Vadielu. Em 74, quando o Corinthians ganha o primeiro turno do Campeonato Paulista, era, na época, eleitoral, para eleição para senador, que seria eleitor essa esquerda pelo MDB, contra Carvalho Pinto, que era o candidato da Arena. Há um programa da Arena na televisão, no dia seguinte ou na mesma noite, para comemorar a vitória do Corinthians, mas, na verdade, fazer campanha pelo Carvalho Pinto. Na época, o prefeito era, inclusive, um grande palmeirense, Miguel Colassuono e tal. Então, assim, o Corinthians e a Arena ali juntinhos, como 4 anos depois, por intermédio do governador também, Paulo Egídio Martins, grande corintiano, prefeito Olavo Setúbal, grande corintiano, em ambos biônicos, e o presidente da República, Ernesto Geisel, foi dada a área de Itaquera. E no discurso de agradecimento, quando o Ernesto Geisel vai ao Corinthians, uns 9 meses antes de João Batista Figueiredo ir ao aniversário do Corinthians, em 79, e ganhar a camisa do capitão do Corinthians, Dr. Sócrates, uma camisa autografada para o último general da ditadura, o Geisel, voltando a 78, novembro de 78, quando ele está lá, o Vicente Mateus lê um texto, que não foi escrito por ele, por óbvio, falando dos ideais da Revolução de 64, isso em 78. Corinthians é ditatorial? Não. Mas os seus dirigentes eram. Não estou falando só para conseguir a área de Itaquera. Né? Claro que tinha fascistas no Palmeiras, é evidente, até pelo laço. Né? Mas o clube inteiro do Palmeiras era fascista? Não. E ao mesmo tempo, hoje você tem, por exemplo, os porcomunas, que é uma entidade barulhenta de palmeirenses ligados à esquerda, e você tem o Palmeiras fascista. Eu participava até semana passada de um grupo, já há muito tempo, o pessoal me detonava, mas um grupo de zap, tudo bem, tinha alguns amigos meus, inclusive tinha líderes políticos do Palmeiras, um ou outro jornalista e tal. Aí os caras começaram a me xingar, porque no grupo eu havia falado, aposto que você é um determinado candidato, que eu não vou ficar falando, mas você já imagina. Eu falei, não, eu sou o outro. Basicamente, não, esse não voto nem sob tortura de Ustra, então já dá para entender. Aí um QI de Ustra, para deixar ainda mais claro, pegou e começou a me atacar fora do zap, fora do grupo, começou a me atacar no zap, e ele e outro cara falou, não, então é o seguinte, eu mandei o áudio e falei, gente, é o seguinte, infelizmente eu vou ter que sair do grupo, porque gente desse grupo começou a me atacar, e não pelo futebol, que vocês falam o tempo inteiro, falam de política, então eu vou parar, tá, não sei o que lá. Aí quando eu fui sair do grupo, eu fui lá no perfil, né, e fui sair do grupo de zap. Aí eu vejo qual é a foto do grupo de zap, que devia estar há um tempo. Era uma foto do Mussolini com o distintivo do Palmeiras. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, né? Onde eu tava, né? Então, assim, e se quiser, pode, mas arque com as consequências. Eu também, e para deixar claro, não queria um grupo de Stalin palmeirenses. Stalin é assassino, genocida. Não quero o Fidel. Ou quando fala, vá para Cuba, não, cara. Discordo muito de Cuba, discordo da ditadura. Deplorável Ortega. Porra, deplorável Lula, meu filho, Lula passar pano para Ortega, passar pano para Maduro, deplorável, claro, na minha opinião, e você pode achar o resto, pode fazer o que quiser. Mas, enfim, essa mistura, de novo, não é o clube que é isso ou aquilo, pode até ter mais gente, mas não significa isso. Pegando dentro do futebol de São Paulo, quem foi um dos maiores, o maior presidente da história de São Paulo? Laudo Natel. E, aliás, eu vou falar até de família. O Laudo foi uma pessoa que sempre gostou muito do meu pai. Inclusive, quando meu pai morreu, ele ligou para mim, para solidarizar, e pessoas próximas a ele também. Mas o Laudo Natel, foi governador do estado, depois foi governador, uma época interina, depois foi governador. E para ser governador, ele deixou o São Paulo Futebol Clube, porque ele foi fundamental para a construção do Morumbi. Mas logo depois de deixar o cargo de presidente de São Paulo, ele já é governador do estado e governador no auge da repressão. Ele não era um cara violento, mas acontecia dele, no estado dele, na cidade dele, perto do Palácio do Governo, digamos assim, da Tutóia até o Palácio do Governo. É possível que ele não soubesse de nada, né? Ele sentava no banquinho de reservas, do lado do banco de reservas do São Paulo. O governador do auge da repressão, ele não era um torturador, ele não era um QI de Ustra. O Laudo Natel, no auge da repressão, sentava num banquinho de reservas do lado do Banco de São Paulo. Ou seja, não era só que ele ficava do lado do Banco de São Paulo, ele ficava do lado, no banquinho. Cara, o governador, nem o Mussolini, o Hitler ficava, nem o Stalin ficava, nem Fidel Castro ficava. Então, assim, tem alguma coisa errada. E olha que dentro do possível era uma das coisas mais democráticas
que tivemos em termos de governo, apesar de ser no auge da repressão o governo dele no estado de São Paulo. Então, assim, é só o Palmeiras que é a Lazio da Pompeia? Então, muito me irrita, e eu tenho algumas brigas homéricas aí na internet com gente de esquerda, como eu, mas muito mais à esquerda, que vem com esse papo. Sim, o Palmeiras demorou para contratar um jogador negro, o Água Moreira, só em 42, era no Parecitário para o Palmeiras. Claro que tinha fascista do Palmeiras, claro. Evidente que tinha. Tinha em vários lugares também. Mas, cara, vem cá, os caras que pediram para o Palmeiras mudar de clube e fizeram força, eram ligados à ditadura Vargas, que estava há 12 anos no Brasil e 5 anos de Estado Novo desde 37. E que, no fundo, é aquela coisa do Vargas. Ele era contra, enfim, o eixo, mas não tanto, né? Mas chegou afundando o navio, vamos entrar em guerra. Até porque os Estados Unidos estavam forçando barra também. Forçando, enfim. Então, assim, é disputa entre totalitários, né? Sabe? Então, assim, você dizer que o Palmeiras é de fascista? Não. Tem hoje, estou falando, eu participava sem saber de um grupo de pessoal como Mussolini palmeirense. E, aliás, tem um bar que tem a frase, inclusive, de algumas pessoas que estavam nesse grupo, eu penso que são meus amigos. Eu tenho amigo, cara, até porque é meu jeito, meu cordato, meu jeito, eu tenho muito amigo que é de direita, mas muito direita. E também, graças a Deus, tenho muito amigo que é muito de esquerda. E tem muito amigo que está defecando para isso aí e faz parte. Se a gente soubesse, pelo menos, dialogar ou entender os interesses políticos, está valendo. O que é diferente de interesses criminosos. Claro, a extrema-direita tem criminoso, a extrema-esquerda tem criminoso, Centrão parece no Brasil que mais tem, desculpa ser um pouco irresponsável, e tem para outro lado. Mas, enfim, havendo um pouco mais de respeito, sim. Mas o futebol no Brasil, lamentavelmente, é diferente, por exemplo, da Argentina, que eu estou vestindo aqui a camisa, que na Argentina, por exemplo, há muito tempo, quando inclusive se instituiu o profissionalismo lá no início dos anos 30, o Brasil demorou 2 ou 3 anos para isso, também porque os argentinos, os jogadores sabem cruzar as pernas e não só os braços. Eles têm uma consciência de classe, não só no futebol, na imprensa, em quase tudo, muito maior do que no Brasil. O Brasil pode cair o estádio que dificilmente o jogador faz alguma coisa. Então, assim, lamentavelmente, aí você tem pouco, você teve um movimento maravilhoso que foi do bom senso, mas detonado até por próprios jogadores. Então, você tem essa característica. O jogador no Brasil hoje continua sendo mais de centro-direita do que centro-esquerda. Não estou dizendo que isso é pior ou melhor. Para mim, não é que, diferentemente do Juninho Pernambucano, que nessa questão é um pouco radical, eu entendo uma série de motivos. E sobretudo, mais do que entender, eu respeito. Mas que é uma característica do jogador brasileiro em qualquer época, ele é. Mas a gente discutiu essa parte do jogador como político, mas a gente tem uma coisa que está crescendo bastante agora, que é fundamental, é o jogador usar o esporte para defender classes, como uma forma de resistência. Inclusive, o episódio recente do Vinícius Júnior foi muito importante, né? E excelente posicionamento. A gente também teve a invasão da Rússia na Ucrânia, que também foi muito forte lá na Europa, né? E como a gente pode deixar esse debate muito maior dentro do futebol? Como é que a gente pode inserir essa busca por lutas minoritárias dentro do esporte, que hoje ainda é um lugar muito fechado, né? Muito machista. E pegando principalmente num esporte que eu conheço melhor, é um esporte que eu realmente conheço, não que eu seja o especialista, mas é o futebol. Os outros esportes eu conheço um pouco, não muito mesmo. Até falta de tempo e também de interesse da minha parte. É mais individual do que coletivo. Aliás, as coisas são muito mais individuais do que coletiva. A coisa mais coletiva que existe talvez seja uma torcida de futebol, mas cada um torce de um jeito. Fica quieto na hora de um gol, quebra tudo na hora de um gol, não vê um pênalti, fica em pé porque dá sorte, fica sentado porque dá sorte, ou não masca o chiclete que dá azar, enfim, cada um de um jeito. O futebol no Brasil acaba sendo um pouco... O jogador brasileiro, né, ele acaba sendo esse perfil que eu já respondi, acho que não preciso reiterar. Mas tem casos e casos. Eu pego exemplos agora. Muito se fala, essa geração não só jogador de futebol, alienada. O que o Vinícius Júnior fez foi muito bem. Mas fez com assessoria, mas fez. É a cara dele, até porque é a pele dele que sofre. Porque foi um caso diferente do Daniel Alves, né? Porque o Daniel Alves, ele assumiu somos todos macacos. Ele pegou a banana, foi brilhante aquela sacada. O Richarlison, cara, dá 10% do salário dele para o Hospital do Câncer em Barretos. Ele tem uma consciência muito legal com esse clube dele, o Nova Venécia. Quando ele fez um gol contra o Uruguai, no jogo até que eu transmiti aqui pelo Brasil, pela TNT, Brasil e Uruguai lá nas eliminatórias de Montevidéu, tinha tido acho que foi no Macapá, né, uma crise de luz, que ficou um tempo sem luz, ele dedicou o gol pro pessoal de lá. E tem uma consciência maravilhosa. Assim, eu torço para um cara que eu torço pela pessoa mais do que pelo profissional, pelo jogador. Até troco as bolas. Pô, você tem caras, Alex Cabeção, Paulo André, tem várias pessoas assim...
porra, quer elogiar, enaltecer, tal, e não estou cobrando outras pessoas que façam. O próprio, por exemplo, Neymar, tão criticado. Aí você pode falar, mas você escreveu a biografia dele junto com o Ivan Moré, a autobiografia do Neymar Júnior e do Neymar Pai. Sim, escrevi, mas não é por isso, mas o trabalho dele no Instituto é maravilhoso, lá em São Vicente e tal. Então, assim, e outros trabalhos também, outras fundações, ou às vezes até também benemerências que a gente nem sabe, mas eu sei. E até as pessoas, que é muito lindo, gente, tem muita gente que faz trabalho maravilhoso, o próprio Cafu fazia com a Fundação Cafu, alguns trabalhos que a gente não sabe o que essas pessoas ajudam. E até como muitos grandes beneméritos, é uma distinção interessante. Às vezes é bom você falar o que você faz para que outras pessoas animem. Mas ao mesmo tempo tem a pessoa que faz coisas maravilhosas que você não sabe, o grande público não sabe, porque exatamente não, eu ajudo e não preciso falar que eu ajudo. Tem as duas coisas, mas enfim. Então assim, eu acho que individualmente a gente tem gente muito legal que mora fora do Brasil, ganha muito e ajuda demais. O próprio Sadio Mané, que ganhou esse prêmio Sócrates, faz um trabalho maravilhoso. O Richarlison é um grande concorrente em 23 a ganhar o prêmio Sócrates, faz um trabalho maravilhoso. E outros jogadores também, né? Então eu me animo porque eu vejo muita gente importante, até os staffs às vezes traz, gente, você precisa dar uma melhorada na tua imagem, ou aproveita isso e ajuda. O próprio Adriano Imperador, cara, do jeito dele, ele ajuda demais. Às vezes até se perdeu na carreira profissional como atleta, de tanto que ele ajuda a galera dele da Vila Cruzeiro. É coisa maravilhosa, amigos, né? Então assim, há casos e casos. Eu acho que os jogadores, de um modo geral, têm feito nos últimos anos muita coisa legal e que merece ser enaltecida e levada à frente. E as próprias torcidas organizadas, às vezes, assim, nem todo torcedor organizado, evidentemente, é um bandido, mas algumas bandidagens, quase tudo é da torcida organizada. Mas torcidas organizadas que tem 70, 80 mil pessoas, você acha que é tudo bandido? Claro que não. E não só dentro de campo, só que mais faz barulho, é que vai em todo lugar, mas muitas vezes faz um trabalho para a comunidade muito legal, para eles mesmos, trabalhos bárbaros, que é impressionante, porque os caras são bandidos, ou dizem que são bandidos, generaliza e está tudo errado, e não dão o espaço devido. Então, assim, tem muita coisa legal, mas é aquela mania nossa, e também, lamentavelmente, brasileira, de sempre procurar o lado ruim. E no caso do Brasil, a gente não gosta de vencedor, a gente gosta da vitória. Então, o Pelé não serve, o Ayrton Senna não servia, o Oscar, o Hortência, o esporte do Guga, é duro achar um contra o Guga, mas enfim, e mesmo contra esses que eu falei, tudo aqui não serve. Né? Neymar, que é isso, não tá da bola e tal. Assim, a gente tem esse problema, o brasileiro quer vitória, mais do que o vencedor, ou respeitar o vencedor. Às vezes a gente fala assim, puxando até pelo caso do Neymar, que a gente cobre que ele fala de racismo, né? Mas aqui no Brasil tem muito disso mesmo, de apagamento, né? Às vezes ele fala e a gente... Não dá bola. Não, tipo, ou tá o famoso mimimi e tal. E é muito difícil, assim, também a gente procurar conseguir encontrar gente que tem a voz, assim. E às vezes você pode até cobrar, faz parte da responsabilidade. Né? O Romário, gênio da raça para jogar bola, e também gênio em frase, né? Fala, cara, eu não sou espelho da imagem. Se quiser, me segue. O Romário, né, que eu falava, eu não sou centroavante, eu não sou craque, eu sou centroavante. Eu não quero jogar bem, eu quero fazer gol. Né? Aquelas coisas, eu não quero saber, dane-se, eu sou desse jeito e tal. Bem, porque é um gênio, né? Então ele se virava. Mas assim, você não precisa, de repente, desse beneplácito. Mas a gente cobra. Às vezes, por exemplo, o próprio Pelé, nessa questão da consciência negra, o Pelé podia ter falado mais. Acho que a distância até poderia falar, mas você tem que entender uma série de coisas. Às vezes do perfil do cara, não é de falar. Porque na Copa de 70 também se cobrava muito sobre ele e ele sempre foi calado. Tem um documentário na Netflix. Sim, né? agora recente. Eu posso falar até na condução de um dos curadores do Museu Pelé, justamente o rei em Copas, né, das 4 Copas do Mundo que o Pelé disputou e ganhou 3, só isso. Assim, conhecendo a figura humana também. Gente, o Pelé, e eu quero sempre enaltecer isso, antes mesmo de trabalhar diretamente com o Pelé ou para o Pelé, se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo, se o Pelé chegasse aqui agora, estava Aventuras na História pedindo autógrafo dele, este copo pedindo autógrafo, tudo. E ele fala, para o microfone, um abraço do amigo Pelé. Ainda brinco com ele, eu falei, Pelé, ainda bem que você chama Pelé, não Garrincha, porque imagina o tempo a mais que ele escrever. Se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo, porque qualquer outro Zé Mané de qualquer outra área não pode ser essa mesma dessa atenção. E eu perguntei um dia para ele, eu falei, Pelé, como é que você atende todo mundo? Né? Eu falei, porque eu aprendi com meu pai, sou Dondinho, a ter educação / respeito, que é isso. Então assim, você poderia dizer que o Pelé poderia defender mais a questão, por exemplo, do negro? Eu acredito que sim. Mas, de novo, gente, é do perfil da pessoa. Você tem que entender e respeitar. Tem gente que sai
defende, bate no peito, faz. E tem gente que vai acordar, tipo, pô, sabe? Ainda mais nesse mundo quase da ditadura da contundência. Se eu bater aqui, vai fazer o que fez? Eu corto o pessoal, briga, não sei o que lá, tá todo mundo olhando. Eu falei, nossa, pô, lá vem coisa. Não vem porra nenhuma, eu só bati pra acordar os caras. E aí, você viu, o Mauro bate, né, crava, dispara, manda real, esse tipo de merda que a gente vê hoje pra chamar a atenção, né? Ou seja, jornalista esportivo manda real sobre grande jogador de grande clube, sobre um grande fato. Você tem que ir pra porra do clique pra dar um negócio. Pô, a gente tá perdido, a gente tá fudido nesse mundo. Mas enfim, até todas as palavras que eu falo é pra falar, olha lá, né? Enfim, um ponto de corte legal. Então assim, não é a minha característica, embora eu tenha feito isso, não é minha. E você vê, agora eu consegui um ponto de corte fantástico. Agora eu consegui tudo aquilo que vocês queriam. Uma cena sensacional. Bom, então voltando ao assunto do futebol como uma ferramenta dos governos... Olha, você parece jornalista mesmo. Eu peguei de sacanagem, só você olhando e falei, de novo não, velho. Vou deixar aqui. Gabi, fica segurando aqui. Na hora que eu peguei, você viu, isso é a tua cara. Você é um cara elegante, mas no fundo você é um jornalista. Eu falei, cara, uma anta. O cara quebra tudo e ainda vai pegar de novo. Então vamos lá. Bom, voltando Deixa eu parar de rir. Bom, voltando à parte do uso do futebol como ferramenta de governo, eu acho que você falou bastante do Mussolini, eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas que fez isso, né? Com a Copa de 34, que foi na Itália, a Itália ganhou 38 também, né? Só que hoje a gente tem... eu acho que é uma história totalmente diferente, porque a gente tem o mundo árabe investindo em futebols de outras partes do mundo, né? A gente tem Tanto é que a Copa vai ser lá por conta disso no Catar. Né? A gente tem o PSG, tem o City, mas... Por que a gente ainda é tão permissivo com esse tipo de coisa? A gente vê todas essas denúncias de escândalos, mas a gente fala, putz, mas o City vai chegar na final da Champions, então tá tudo certo. O clube-estado, né? Como se fala, né? O Manchester City, desde 2008, do governo dos Emirados Árabes, no caso específico de Abu Dhabi. Você vê o PSG desde 2011 com o Qatar, que vai sediar a Copa, e eu fico até numa situação... Eu sou dos outros trabalhos que eu faço, eu sou um embaixador cultural da Internacional do Brasil e também uma coisa parecida eu faço com o Paris Saint-Germain, que é no mesmo caso. Assim, então você pode dizer o que você quiser, que eu sou um cara suspeito para falar, mas de novo, todo o dinheiro que vem ao futebol é bem-vindo, desde que você, dentro do possível, os órgãos controladores, FIFA, TAS, fazem o controle. Você deve discutir isso aí, né? Os modelos de negócio que tem, inclusive no Brasil mesmo, enfim, ok. Qualquer situação abusiva, de abuso de poder econômico, suposto abuso de poder econômico, coercitivo, tal, em qualquer área de atuação, em qualquer campo de atuação, você tem que estar sempre muito atento. Maravilhoso que você consiga fazer as coisas, que você consiga fazer uma Copa, por exemplo, no Catar, que você tenha feito na África do Sul, outros lugares também bacana. Mas sob que condições e de que maneira que foi feita a eleição, tem uma série de alusões, de alguns fatos comprovados, outros não, enfim. E não é só, às vezes, para fazer uma Copa no Catar, mesmo em outras escolhas de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, a gente sabe ou imagina, né, o que seja. Então, assim, e não é só do futebol, do esporte, da vida, e cada vez mais os negócios do esporte, cada vez mais negócios e talvez menos do esporte, isso acontece. Então, cabe a nós, não apenas sermos torcedores como somos todos, mas somos atuantes, no caso da mídia, da imprensa, tá atento. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala, vamos averiguar, vamos buscar, vamos fazer a força-tarefa independente de jornalismo. Mas, por exemplo, para você cobrir imagens da Copa do Mundo, você precisa comprar os direitos. É muito mais complexo, cara. Você vai estar investigando seu parceiro de negócio de trilhões, pentilhões, sei lá o quê. É muito mais complexo. É mais fácil, digamos, derrubar um governo corrupto ou supostamente corrupto, ou acusado de corrupção, do que se derrubar a presidência da CBF, ou da Conmebol, ou da FIFA, porque os caras são teus parceiros comerciais. E às vezes, para serem seus parceiros comerciais, não estou dizendo que é sempre. Tem um jogo de interesses. E às vezes um mega jogo de interesses. De repente, uma emissora A compra um direito num campeonato. Deu uma bola, digamos, tudo aqui é suposição. Deu uma bola para o diretor, para fechar. Deu uma bola de, 3x. Ele ganhou porque outra emissora que deu a bola de 2x perdeu quando deu 3x. E quem vai acusar quem? Falar, eu teve corrupção, não sei como você perdeu. Estou falando que é sempre assim, mas a gente pode imaginar que seja. Né? E fala, mas você está trabalhando... Cara, eu já trabalhei em várias empresas. Algumas que já fecharam, umas que estão abertas e algumas que foram acusadas disso. Ou supostamente acusadas. Então não faça. Cara, de boa. E aí quando o pessoal fala, você é conivente com umas coisas que fazem na sua emissora, no lugar que você trabalha, ou você coaduna. Não.
Eu repito, Mauro Betting, às vezes não concordo com o Mauro Betting. Certamente o palmeirense Mauro Betting, muitas vezes não concordo com o Mauro Betting, jornalista. Mas às vezes eu não concordo com a minha chefia, mas aí eu vou, por exemplo, jogar para um engenheiro da Odebrecht. Você concordava com tudo que estava sendo feito pela Odebrecht, inclusive obras que você de repente é o chefe de engenharia ou trabalha como engenheiro? Você que tem, por exemplo, uma padaria. De repente o teu chefe ou tem uma padaria, dono, ou trabalha na padaria, mas o teu padeiro faz negócio, faz um esquema, sei lá, que também é um ponto de venda de droga. Porra, sabe, tem várias situações que você não tem muito o que fazer. Não é porque você é mercenário. Não é só porque você precisa garantir o leite das suas crianças. É que tem hora que você não consegue, lutar contra o sistema, contra o esquema, ou às vezes você nem sabe também. Ou, de novo, é uma opinião diferente. Quem diz que a minha está certa, a tua está errada? Então, de repente, o meu chefe vota num determinado candidato e eu voto em outro. É a opinião dele. E posso dizer, onde hoje eu trabalho, TNT Esporte, Jovem Pan, SBT, que nunca, nessas 3 emissoras, aconteceu falar, não fale sobre isso. Aconteceu até por orientação também do Departamento Jurídico, olha, toma cuidado sobre isso. Ou estamos em negociação com determinada coisa, você fala, mas, por exemplo, e posso falar, eu sou o jornalista no Brasil que mais está comprometido com o interesse, digamos, da UEFA, no sentido que eu comento terças-feiras Champions League no SBT e quartas-feiras na TNT. Nenhum outro jornalista trabalha nas 2 emissoras que tem os direitos, né? E eu, quando eu acho que tenho que falar mal, eu falo da UEFA, eu falo do clube, etc e tal. Comebol, por exemplo, eu comento Comebol, Libertadores, começou esse ano e no outro ano também, desde 2020. Eu comentava Comebol na Jovem Pan, que por ser rádio não precisa comentar, por exemplo, Libertadores da América. Eu comentava pela Jovem Pan, que não tem os direitos por ser rádio, embora virou TV, mas para transmissão não tem problema. Mas eu comentava, esse ano de 2022, eu comentei jogos do SBT da Libertadores e comentava no Facebook Watch da Comebol em parceria com a TNT Esportes. Eu também fui, nesses 2 últimos anos, eu fui o jornalista que mais comentou jogos de Libertadores por empresas diferentes. E estou na Comebol há anos. Há anos, coisa que eu acho certo, e elogio que eu enalteço. E a mesma coisa que a UEFA. E você pode falar, pô, mas você está vendido. Não, cara, é só ver basicamente o que eu falo em transmissões, inclusive deles, e o que eu escrevo nos meus blogs. Então, assim, e é de cada um. Não estou dizendo que eu sou um paladino, não mesmo. Sou mais um só. Mas é um cara que, digamos, estaria mais comprometido. Então, assim, há momentos e momentos. Há momentos e momentos. Mas temos que entender, de novo, para reiterar, a busca da melhor versão possível dos fatos. E, infelizmente, no futebol, a gente muitas vezes esbarra no interesse econômico. Então, futebol é na vida, na política, na economia. Também, já aconteceu aí uma história antiga pregressa, quando eu estava começando num lugar que eu estava trabalhando, eu tinha uma namorada que trabalhava numa faculdade que estava tendo problema, ela e o hospital escola, por causa da mantenedora, que era um plano de saúde. Aí eu apurei, falei com o pessoal, tá, um problema assim, talvez eu fechasse o hospital escola e ia ser desatendida uma população de mais de 20 mil pessoas na zona sul de São Paulo. Aí eu apurei, cheguei na minha chefia todo animado, tinha nem 2 meses como jornalista, falei, olha só que eu apurei. E estava bem apuradinho nas minhas imitações, eu falei, legal, mas é o seguinte, aí virou meu chefe de reportagem, falou, puxou a carteira e falou, olha o nosso plano de saúde de todos os funcionários da nossa emissora, de onde é? Dessa empresa mantenedora. Eu falei, tá bom. Aí o que eu fiz, eu peguei essa apuração e passei para um amigo meu de uma outra emissora que não tinha, era um outro plano de saúde, no caso até concorrente, então facilitava. Gente, não tem liberdade de imprensa, tem liberdade de empresa. E a matéria saiu. Né? Até muito melhor apurado, porque você era uma pessoa mais experiente e até hoje é muito melhor repórter e melhor jornalista do que eu. E aí, saiu a matéria. Fui cerceado? Não. Mas foi natural. Era a empresa que faz o plano de saúde que 6 meses depois, quando eu fui contratado, era o meu plano de saúde. E com o hospital fechado. Agora, para fechar o nosso arco aqui, na Copa de 70, muita parte da população falava que ia torcer contra o Brasil por conta do cenário político da época. Hoje, também a camisa da seleção é usada como cenário político, como a gente já comentou aqui. Em outras circunstâncias. Você vê que a gente corre algo parecido, que a gente vai viver a mesma coisa? Gabi, eu só discordo assim. Era muito pior do que vivemos hoje, esperamos que não voltemos àquilo. Sim. Mas até o Juca Kfouri, acho que já escreveu sobre isso, alguns outros textos, até o Pra Frente Brasil também, o filme, se não me engano, não, o ano
aquele outro filme que é dos anos 90, que é muito legal, eu esqueci o nome, tenho boa memória, mas eu esqueci o nome de obras, até livros e meus documentários eu não sei o nome direito deles, alguns deles, mas enfim. Mas o Brasil-Tchecoslováquia foi o primeiro jogo na Tchecoslováquia, Cortina de Ferro, o Bloco Socialista e tal. O Brasil empatou e virou, o pessoal esqueceu e vamos para frente Brasil mesmo. O que é uma pena, porque a canção do Miguel Gustavo é maravilhosa musicalmente, se pega, ok, pela conotação política e tal. Eu acho que a gente tem que tentar fazer essa separação futebol, política, Brasil e tal, e outra coisa também. Aí você fala, aliás, você tá falando um monte de coisa, tá com a camisa da Argentina da Copa de 78. Primeiro, por quê? Porque eu acho linda, porque é verde, porque é da camisa do Fijol, que era o último grande goleiro argentino para mim, também porque é verde do Palmeiras e tal. É uma Copa que eu torci desbragadamente contra a Argentina, por ser Brasil, o Brasil foi campeão moral e tal. Era uma rivalidade que eu tinha muito e eu sou cada vez mais argentinófilo. Os argentinos, para mim, fazem cinema melhor que a gente, fazem literatura melhor que a gente, fazem comerciais muito melhor que a gente, entendem o futebol talvez melhor que a gente, não jogam porque faltam negros, enfim, uma série de coisas que até antes de a gente começar a conversar já falei e tal. Sou muito argentinófilo. E se você quiser torcer pela Argentina, por Senegal, pela desgraçada da Itália, que eu posso falar que é minha maior paixão, né? Sou até tenho passaporte, sou italiano também de coração e de passaporte, mas desgraçadamente de novo foi para a Copa, tal. Eu também tenho metade de origem alemã, de ascendência alemã, também torço pela Alemanha. Torço um pouquinho pela Holanda, parece político falando, mas enfim, pela Laranja Mecânica de 74. Mas voltando, eu estou com a camisa da Argentina porque eu acho linda e porque tem a ver com exatamente o nosso tema aqui, ditadura. Pô, a Argentina foi campeã de 78 também por conta da ditadura. Não estou nem falando só do provável crime que aconteceu no jogo contra o Peru, que o Peru meio que teria entregue, os 4-0, bastavam 4, foi 6, tal, aquela promessa, várias histórias que aconteceram, depoimentos, enfim, são versões, mas possivelmente, se imagine, pelo menos a pressão política fez com que a Argentina jogasse depois do Brasil 3-1 contra a Polônia, sabendo o resultado que era necessário, bastava 4-0, ganho de 6-0 do Peru, tal, enfim, ok. Talvez o único Peru que morreu de véspera, de fato, é aquele da Copa de 78. Mas, enfim, a Argentina vivia durante a ditadura militar, né? Desde 76, uma sanguinária. Se no Brasil você pode dizer que 300 pessoas, em média, um pouco mais, um pouco menos, morreram por conta da ditadura brasileira, ali foram 30 mil. E 30 mil que não só morreram dessas 300 do Brasil, algumas desaparecidas até hoje, mas na Argentina, milhares desaparecidas daquela maneira que botavam no avião e jogavam no Oceano Atlântico. Quer dizer, coisas abomináveis de crueldade, de covardia. Quer dizer, nem assumir que você matou, você assassinou uma pessoa, às vezes por opinião política diferente. Por chegar uma pizza e falar, você quer o quê? Quero calabresa. Você quer o quê? Eu quero mussarela. E você escolheu calabresa, ou escolheu direita, ou escolheu esquerda, não importa, você é fuzilado por isso. Ou pior, você é jogado dentro do avião. Pior, rouba a tua criança. Você é morto, torturado, morto, né? E pega a tua criança e dá essa tua criança para alguém. Enfim, todas as histórias deploráveis da ditadura argentina de 76 e 83. Então, essa Argentina vivenciou uma coisa, e era até mais forte você eventualmente torcer contra a Argentina, naquele momento que era uma ditadura muito mais sanguinária que a do Brasil, e de novo, aquela coisa deplorável, com um editorial há alguns anos da Folha de São Paulo, escreveu da dita branda. Não, cara, é ditadura. Aí não tem como relativizar. Estupro, qualquer tipo de preconceito, cara, é ditadura, acabou. Lá matou muito mais, claro que matou muito mais, mas isso significa dizer que morra uma pessoa por ditadura ou por tortura é inominável, é um crime contra a humanidade, imagina 30 mil. Então assim, a Argentina vivenciou muito isso aí. Em 70 é mais compreensível que mais gente torcesse o nariz contra ou que não se usasse, como foi usado, claro, pela ditadura, a vitória do Brasil para frente Brasil, ok, que seja. Mas é uma pena, não é porque não é meu, desculpa agora, é básico, mas parece óbvio que não é meu candidato, que se tome a camisa do Brasil. Ainda mais essa que está muito bonita. E como é que a gente resgata esse símbolo para o brasileiro? O Brasil sendo hexa. E, de novo, se você é de direita, se você vota no Bolsonaro e você já veste a camisa do Brasil, pode vestir. Você acha que vai ser, se a gente ganhar o hexa, então retoma tudo? Retoma um pouco. Mas assim, o Brasil ganhar a Copa, eu espero estar vestido de camisa do Brasil. Aliás, eu até já imagino qual eu vou usar a azul de 58, que eu acho lindíssima, né? Beijo para a galera da Retrogol que fez a camisa. Não, essa que eu tenho... Aliás, tem uma da Retrogol agora de 58, 62, e tem essa que eu vou usar, que normalmente eu uso, que é a original da Atleta, que era baseada na do Brasil de 58. Assim, eu vou usar a camisa. Ponto, porque é do Brasil, é a camisa do Brasil. Se é azul, se é amarelo, é porque eu acho mais bonito e, no meu caso, eu fico menos gordo de azul escuro do que de amarelo. Óbvio, né? Então, assim, não tem. Espero que a gente, pelo menos, evolua nesse aspecto para a gente entender que cada um torce para quem quiser. E, de novo, se você quiser torcer para a Argentina, torce. Não tem problema.
É isso, Mauro. Muito, muito obrigada aqui pelo papo. Obrigado pela água, pelo café, pelo copo quebrado. Quebrou tudo, o Mauro quebrou tudo aqui. Mauro quebrou tudo. Aproveitar e finalizar que estamos todos inteiros. Se você não está entendendo o que está no podcast, acompanha a gente no YouTube que você vai entender tudo que aconteceu aqui. Exatamente. E a gente agradece de novo, Mauro, pelo esse tempo, pelo esse papo sensacional. Foi um prazer imenso receber você aqui hoje. Muito obrigado, Mauro. De quebrar tudo, quebrar copo também. E parabéns pelo trabalho e principalmente pelo espaço e comentar um assunto tão legal e tão importante, sim, como a gente bateu papo, bateu bola e quebrou copo aqui. Então é isso aí, pessoal. Você que acompanhou Aventuras na História e o Sport Buzz, muito obrigado por hoje e até a próxima.